Lucas capítulo 7, do versículo 36 ao 50. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus dirigiu-se ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. E ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso, afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Feche os olhos por um instante, vamos orar. Senhor Deus amado e santo, Paizinho querido, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui, mais uma vez, reunidos diante da Tua Palavra. Papai, dirija-nos, ministra-nos na noite de hoje. Os nossos corações estão sedentos e os nossos ouvidos estão na expectativa de ouvirem a Tua voz. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para nos ministrar, para nos instruir, para nos corrigir, nos redarguir, para nos auxiliar, ó Deus, no conhecimento da Tua Palavra. Que venhamos sair daqui, ó Deus, na noite de hoje, sedentos, ó Deus, por cumprir a mensagem a qual o Senhor der para nós nesse momento. Ministra-nos, Paizinho, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aos pés de Jesus. Sem dúvida alguma, esta é uma frase e acaba também se tornando trecho de uma frase que recorrentemente nós usamos. É muito comum a gente dizer que o lugar mais alto que nós podemos estar é aos pés de Jesus. É muito comum a gente sair de casa e dizer: puxa, eu vou aos pés de Jesus. Mas não é tão comum nós estarmos de fato aos pés de Jesus. É muito mais comum a utilização da expressão como um jargão do que de fato nós nos posicionarmos, nós nos prostrarmos diante do Senhor. Infelizmente ainda há muitas pessoas que não sabem o significado exato do que é ir aos pés de Jesus, do que é estar aos pés de Jesus. E muitos de nós talvez não cogitamos nas consequências advindas desse fato de estar aos pés de Jesus. O texto que a gente acabou de ler aponta para a vida de uma pessoa desconhecida, mas que em um determinado momento da história ousou ir aos pés de Jesus e lidar com todas as consequências desse ato.
ela não foi aos pés de Jesus somente em uma alegoria, ela foi aos pés de Jesus literalmente falando. E nós, na noite de hoje, vamos olhar para esse texto e vamos extrair desse texto algumas lições. O nosso objetivo aqui é aprender com essa mulher o quão bom é estar aos pés de Jesus, os desafios que podem vir de ir aos pés de Jesus, né? E o quanto nós devemos fazer isso. Então o texto ele começa nos informando a respeito de uma mulher. Um fariseu ele convida Jesus para ir jantar à sua casa. E de repente, Jesus estando ali, o texto agora muda a ênfase para a vida dessa mulher. E no verso 37 diz que uma mulher, o nome não é citado, né? A sua família não é citada, mas essa mulher ela é reconhecida como uma pecadora. E o texto diz que essa mulher pecadora, ela conscientiza da localidade de Jesus. Ela fica sabendo que Jesus estava na casa do fariseu e ela então se desloca até onde Jesus está. É muito importante esse início do contexto, porque isso revela para nós uma realidade também atual. Todos nós que estamos aqui, eu não tenho dúvida nenhuma, que todos nós fomos informados do Evangelho. Todos nós que estamos aqui, em algum momento da nossa trajetória, ouvimos falar a respeito de Jesus, de quem é Jesus, de qual a vontade de Jesus, dos feitos de Jesus, do quanto nós podemos ir até Jesus. E essa mulher ali, ela foi informada onde Jesus estava. Alguém chega para ela e diz: Jesus está na casa de um fariseu. Jesus está sentado numa mesa e tomando uma refeição com um grupo de fariseus. Ela recebe essa informação e de posse dessa informação, essa mulher ela tem uma atitude, ela se desloca, ela sai da localidade onde ela estava e ela vai até Jesus. Isso demonstra por parte dessa mulher a vontade que ela tinha de servir Jesus, de conhecer Jesus, de estar com Jesus, mas ela não foi forçada a isso. Quando o Evangelho nos é pregado, quando a informação a respeito de Jesus chega até nós, uma oportunidade nos é dada. Mas a grande questão é como nós lidamos com essa oportunidade. Essa mulher, ela poderia receber a informação de onde Jesus estava e ela poderia criar uma série de conjecturas na sua mente para não ir até Jesus. Ela poderia pensar assim: puxa, Jesus não vai me receber, eu sou uma pecadora, eu sou uma mulher falha. Ela poderia pensar: Jesus está ocupado demais, conversando com pessoas da alta estirpe. Jesus está conversando com escribas e fariseus, quem sou eu para ir até Jesus? Ela poderia pensar: o que essas pessoas vão pensar de mim? Essas pessoas me conhecem, sabem da minha falibilidade, o que elas vão dizer se eu for até esse local? Mas essa mulher, ela nem sequer cogita esse tipo de situação. Ela simplesmente ouve que Jesus está em uma determinada localidade, ela pega as coisas que ela tem e que ela vai usar ali no serviço a Jesus e ela desloca-se até Jesus. Ela tem essa atitude de ir até o Mestre. Sabe que às vezes falta isso em nós? Às vezes nós sabemos onde Jesus está. Às vezes nós sabemos o que Jesus requer de nós. Às vezes nós sabemos como agradar Jesus, mas falta-nos o posicionamento que essa mulher teve. Às vezes falta-nos a atitude de irmos até Cristo. E às vezes nós colocamos nas nossas mentes uma série de bloqueios. Às vezes a gente diz: não é o momento de ir até Jesus. As circunstâncias não são favoráveis para ir até Jesus, mas tudo isso são bloqueios falsos. E nessa noite, se você tem algum tipo de bloqueio nesse sentido, ele precisa ser tirado da tua mente. Você que ouviu falar de Jesus, que sabe onde encontrar Jesus, você precisa ir até Ele, você precisa deslocar-se e ir até o Mestre, buscá-lo em adoração. Essa mulher, ela faz isso. O texto diz que ela vai até onde Jesus está, com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. Ela senta-se por detrás de Jesus e ela começa a servir Jesus. Essa mulher nos dá uma lição importante demais aqui nesse princípio. Ela nos mostra que em Jesus nós encontramos receptividade.
ela chega aos pés de Jesus, ela começa a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, a ungir os pés de Jesus com um óleo precioso que ela tinha, e em nenhum momento Jesus a expulsa da sua presença. E em nenhum momento Jesus olha para aquela mulher e diz: você não é digna de tocar os meus pés, você afaste-se de mim. Meus irmãos, em Jesus nós encontramos receptividade. Jesus, ele diz que se nós o buscarmos, ele nos recebe. Se nós batermos, ele abre as portas para nós. A Bíblia diz que Deus não despreza quando chega diante dele um coração quebrantado e contrito. Essa mulher era falha e pecadora, como o texto deixa claro, mas quando ela chega aos pés de Jesus, Jesus não a repreende, Jesus não a expulsa, Jesus a recebe, Jesus permite que ela o toque e que ela o sirva. A barreira no serviço ao Senhor Jesus não está em Jesus, mas muitas vezes está em nós. Muitas vezes somos nós quem criamos os bloqueios. Muitas vezes somos nós quem não temos a ousadia de ir até Ele, mas nessa noite saiba que se você for até Jesus, você encontra nele receptividade. Ah, pastor, mas o meu passado. Ah, pastor, mas a minha história. Não, Jesus não quer saber do teu passado, da tua história. Ele quer saber de como você vai se posicionar diante dele. Ele quer saber se você está chegando diante dele com um coração quebrantado e contrito, disposto a servi-lo. Ele não expulsa essa mulher, não a ridiculariza, ele não veta ela de o servir, ele simplesmente a recebe, e ele deixa com que ela o sirva, ele deixa com que ela expresse amor por ele permite com que ela o adore. Se você for até Jesus, meu irmão, ele não vai te expulsar da presença dele, ele vai te receber, ele tem uma mão estendida para você, assim como ele teve uma mão estendida para muitas pessoas que estão aqui na noite de hoje, ele tem uma mão estendida para você. E o verso 38 diz que ela está por detrás, ela está aos pés de Jesus e ela está comovida, ela está chorando, e o choro dela é tão intenso que ela molha os pés de Jesus com as próprias lágrimas, e ela faz uso dos seus cabelos para enxugar os pés de Jesus. Ela está expressando um amor tão grandioso por Jesus que ela beija os pés de Jesus, ela unge os pés de Jesus com perfume. E o fariseu, ele questiona o agir dessa mulher, mas Jesus diz: ela está fazendo o que você deveria fazer, ela está fazendo o que o anfitrião da casa deveria fazer. Essa mulher, ela está fazendo um serviço que era destinado a um escravo daquela época, ou se fosse numa casa de pessoas mais pobres, o próprio anfitrião deveria fazer isso, deveria disponibilizar para os seus hóspedes água para lavar os pés, ungir a cabeça. Isso fazia parte da boa hospitalidade. Mas Jesus, ele chega nessa casa e ninguém age com boa hospitalidade para ele, senão essa mulher que vem de uma determinada localidade, e ali ela o serve. E ela dá para nós uma segunda lição, que é a lição justamente de serviço e utilidade. Aos pés de Jesus, nós encontramos a oportunidade de servir e de sermos úteis. Essa mulher, ela investiu em Jesus os seus próprios recursos. Essa mulher, ela posicionou-se de maneira desconfortável, ela tem que sentar aos pés de Jesus. Essa mulher, ela unge os pés de Jesus. Essa mulher, ela faz o papel que, como eu disse, era destinado a um escravo daquela época, mas ela não se importa com isso, ela quer servir, ela quer fazer algo de útil ali para o seu mestre. Quando nós chegamos aos pés de Jesus, nós precisamos saber que diante de Jesus todos nós somos servos. Quando nós estamos aos pés de Jesus, nós precisamos saber que Jesus nos torna úteis no seu reino. Aos pés de Jesus você encontra utilidade para o dom que Ele te deu.
para o talento que Ele deu para você. Aos pés de Jesus você encontra a possibilidade de servi-lo diretamente, de servi-lo indiretamente quando você serve o próximo que também é filho dele. Aos pés de Jesus você pode trabalhar e exercer um trabalho cujo benefício é para a eternidade. Aos pés de Jesus o seu talento tem utilidade. Não se deixe levar por pessoas que dizem: olha, você é inútil, você não vale nada e não serve para nada, porque aos pés de Jesus, todos nós temos utilidade. Uma grande pecadora encontrou nos pés de Jesus o significado para a sua vida, a possibilidade de fazer um trabalho que até hoje nós comentamos sobre o trabalho que ela fez, dado o tamanho da importância dessa execução. Aos pés de Jesus, nós somos úteis, e aos pés de Jesus nós somos servos. O verso 39 fala que o fariseu, ele disse consigo mesmo: se Jesus fosse profeta, observe que o ato da mulher fez com que o fariseu questionasse a identidade de Jesus. Ele diz: se Jesus fosse profeta, se Jesus fosse profeta, Jesus iria saber que tipo de mulher é essa que está tocando nele. Porque essa mulher, ela é uma pecadora. E naquele momento Jesus percebe o pensamento desse fariseu. Naquele momento Jesus percebe a malícia que estava nos olhos daquele fariseu. Imagine a situação desta mulher. Imagine você chega numa casa para fazer algo de bom naquela casa e de repente você percebe olhares preconceituosos para você. De repente você percebe que a tua presença talvez não seja tão bem-vinda naquele lugar, talvez você percebe que você não é benquista pelas pessoas que estão naquele lugar. O que passaria no teu coração? Essa mulher, ela nos ensina que mesmo aos pés de Jesus, nós encontramos desafios. Ir aos pés de Jesus não significa que nós seremos em todos os momentos aplaudidos, elogiados, reconhecidos ou enaltecidos. A maioria da cristandade da atualidade pensa que ao servir Jesus, ela será colocada num palco e luzes brilharão sobre ela e aplausos virão para ela, mas não é assim. Não é assim. Aos pés de Jesus, você e eu encontraremos desafios, e desafios grandes. Essa mulher, ela fez um ato de extrema nobreza, mas ela não foi aplaudida por isso pelas pessoas que estavam naquela casa. Ninguém bateu no ombro dela e disse: puxa, parabéns, que atitude nobre. Puxa, como você foi sábia, nós não pensamos nisso, mas você teve uma iniciativa magnífica para cuidar do nosso hóspede. Ninguém fez isso com ela. E nós que somos cristãos precisamos estar preparados para isso, porque de repente você vai pregar e as pessoas não vão aplaudir a tua pregação. De repente tu vai subir para cantar e você não vai receber reconhecimento pelo exercício ministerial da música. De repente você vai trabalhar na igreja, nos bastidores, cuidando da limpeza, e ninguém vai ver o que você está fazendo. E o oposto ainda pode acontecer. Ainda podem se levantar pessoas falando mal do trabalho que você exerce. Olha lá, está trabalhando só para aparecer para o pastor. Se o pastor fosse um homem de Deus, ele ia saber. Olha lá, bonitinho, só quer cantar, mas chama para lavar a igreja para ver se vem. Sabe, o reconhecimento humano não é uma promessa divina para quem o serve. Jesus nunca disse que nós seríamos aplaudidos ou reconhecidos pelo trabalho que a gente presta a Ele. Não. Há desafios aos pés de Jesus. Essa mulher, ela está na casa desse fariseu. E esse fariseu está olhando para ela e murmurando consigo mesmo: é uma pecadora. Esse homem aí está falando que é profeta, mas será que é profeta mesmo? Será que ele sabe quem é essa mulher? Será que ele sabe da vida dessa mulher? Como ele está deixando ela tocá-lo? Como ele está deixando ela fazer toda essa cena aqui?
Essa mulher, ela enfrentou esse desafio calada, ela precisou lidar com o preconceito, ela precisou lidar com o constrangimento, ela teve que lidar com olhares acusadores, mas ela não parou. Ela não soltou os pés de Jesus e disse: eu vou embora porque não sou bem-vinda nessa casa. Ela não largou o seu vaso de alabastro e disse: olha, Jesus, não dá para servir o Senhor sob esses olhares, não dá. Ela não fez isso. Ela simplesmente tinha convicção de quem ela estava servindo. E ela prosseguiu em serviço, sem dar ouvidos ou sem enfatizar os desafios. O que você faz quando você tem convicção que está servindo Jesus, mas você olha para o lado e você não vê aplausos? Você olha para o outro lado e não tem reconhecimento. E você começa a descobrir que, pelo contrário, tem pessoas questionando seu trabalho. Meu Deus, eu estou trabalhando tanto, e as pessoas estão questionando, mas você está trabalhando para quem? O bom funcionário, ele dá ouvidos aos questionamentos do patrão, não de outro funcionário. Eu tenho certeza que se Jesus olhasse para essa mulher e dissesse basta, ela pararia. Mas ela não deixou que aquele fariseu fosse um obstáculo no exercício da adoração dela. Ela prosseguiu. Meu irmão, minha irmã, prossiga. Pastor, eu estou fazendo, mas ninguém reconhece, prossiga. Pastor, eu estou fazendo, mas não tem aplauso, continua. Pastor, eu estou aos pés de Jesus, mas os desafios são grandes, continue. Porque Jesus não disse que seria fácil, não é porque você está aos pés de Jesus que você não enfrentará desafios, você vai enfrentar. E os desafios normalmente acontecem ao lado de Jesus. O fariseu estava ali junto com Jesus. Os desafios acontecem na igreja que você congrega. Os desafios acontecem na família que você está. Os desafios acontecem na comunidade que você está inserido. Não é as pessoas de outra igreja que vai trazer desafio para nós. De repente é aqui mesmo. Mas isso não significa que a gente tenha que parar ou criar inimizades. Não, a gente tem que continuar o nosso trabalho e ajudar as pessoas que ainda não compreenderam isso. Ah, meus amados. Quando os pés de Jesus se torna o foco, nenhuma onda nos afunda. Quando os pés de Jesus se tornam o foco da nossa conduta, tempestade nenhuma nos afunda. O que faz a gente parar é quando a gente muda o foco. É quando a gente para de olhar para Jesus e olha para as circunstâncias. Mas se a gente está focado nos pés de Jesus, não importa o que está acontecendo em volta, a gente está aos pés dele, e ali a gente prossegue, a gente continua, e a turbulência vem, a adversidade vem, as circunstâncias mudam, mas a gente está ali, porque a gente sabe que ali é o melhor lugar para se estar. Essa mulher sabia quem era Jesus, ela sabia onde ela estava, e não foi um olhar preconceituoso que a fez parar de exercer o trabalho que ela estava exercendo. Meu irmão, não pare. Aos pés de Jesus tem desafios. Todas as pessoas que foram aos pés de Jesus encontraram desafios. Algumas delas pararam, outras retrocederam, mas as que compreenderam quem era Jesus permaneceram firmes e foram beneficiadas por isso. Ah, e a acusação do fariseu. Meu Deus do céu. Jesus, ele chama o fariseu. Jesus conta uma pequena parábola, uma pequena alegoria para falar a respeito do perdão. E Jesus, então, se posiciona em defesa dessa mulher. Com tudo o que estava acontecendo ali, você não vê em nenhum momento a mulher se levantar e dizer assim: fariseu hipócrita, eu estou aqui fazendo o meu trabalho, que você deveria estar fazendo, e você está me olhando torto?
Não, ela não precisa se posicionar e se defender, ela não precisa questionar Jesus para defendê-la, ela não precisa defender a própria ética ou a moral, ela não precisa dizer os meus pecados ficaram para trás, ela não precisa clamar por respeito, ela não precisa cuidar da própria imagem, porque tem quem cuide por ela. Jesus se posiciona em defesa dessa mulher. A Bíblia diz que o meu advogado é Jesus. Você não precisa sair na igreja se defendendo das acusações, das falácias, da falta de reconhecimento, porque você tem um advogado. Jesus, ele confronta esse fariseu. Jesus se posiciona e diz: era você que devia ter feito isso, mas ela está fazendo, porque por mais que um pastor não veja o teu trabalho, por mais que o teu cônjuge não veja o teu trabalho, Cristo vê o que você está fazendo. Cristo vê o teu esforço, a tua dedicação. A gente não precisa ficar gritando aos quatro ventos da terra o que nós estamos fazendo, porque a pessoa por quem nós fazemos está vendo em tempo real. Jesus, ele conhece o coração daquela mulher. Jesus conhece as atitudes daquela mulher, Jesus vê o trabalho daquela mulher, e Jesus se posiciona contra o fariseu, em defesa da mulher. Ele diz para o fariseu, olha, no verso 44, ele diz para a mulher, na verdade ele diz para Simão, você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui na sua casa, seu fariseu, você não me ofereceu água para lavar os pés, era responsabilidade tua, era você que tinha que ter feito, você não fez, mas essa mulher, eu vi o que ela fez, ela lavou os meus pés, com as próprias lágrimas, enxugou com os cabelos, você não me recebeu com um beijo, que receptividade fraca, fariseu, mas essa mulher beijou os meus pés, e não parou de fazê-lo. Você nem ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela ungiu os meus pés. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe com defender o próprio caráter. Às vezes a gente quer defender demais. E o pastor dessa igreja rouba, eu vou lá falar para ele que eu não roubo, vou mostrar relato. Não preciso disso, porque a pessoa que eu estou servindo sabe do meu posicionamento, da minha conduta. E essa pessoa dessa igreja quer aparecer, vou lá mostrar para ela que eu não preciso ir lá, não. Você tem um advogado, você tem alguém que se posiciona em seu favor. Sabe, às vezes nós ficamos tão preocupados com o que estão falando a nosso respeito, com o que estão falando do nosso ministério, com o que estão falando do nosso caráter. Gente, sinceramente, a minha preocupação é dar um bom testemunho, mas se as pessoas, mesmo eu dando um bom testemunho, falarem do meu caráter, o meu advogado é Jesus. Essa mulher, ela não ficou gritando ali, mas Jesus se posicionou em favor dela. A Bíblia diz que quando nós estivermos diante de Deus, nenhuma acusação haverá contra nós. Sabe por quê? Não é porque eu vou chegar diante de Deus e dizer, pai, eu trabalhei, eu evangelizei, Não, é porque Jesus vai dizer assim, ele é meu, e eu não aceito acusação contra os meus eleitos, foi eu quem os comprei, eu paguei o preço pela vida deles. Jesus te comprou, meu irmão. Jesus perdoou os seus pecados. Olha o que Jesus diz para essa mulher. No verso 48, Jesus agora olha para a mulher e fala assim, os seus pecados estão perdoados, porque aos pés de Jesus nós temos perdão e defesa. Jesus defende essa mulher e Jesus perdoa os pecados dela. Enquanto o fariseu está preocupado com o rótulo de pecadora que essa mulher tem, enquanto o fariseu está preocupado com o passado dessa mulher, com a má fama que ela teve, de repente com práticas pecaminosas que ela exerceu, Jesus olha para essa mulher com misericórdia. Jesus diz, os teus pecados
estão perdoados. Gente, não tem pecado grande demais que não encontre perdão aos pés de Jesus. Você pode ter chegado aqui essa noite derrotado. Você pode ter chegado aqui essa noite pensando, essa semana eu cometi um pecado que... Mas se você for aos pés de Jesus, com arrependimento, com o coração quebrantado, se humilhando aos pés de Jesus, assim como essa mulher fez, Ele tem perdão para você, Ele tem misericórdia para você. Jesus não é como aquela pessoa que de repente caminha com você, que você falha e chega nela e diz, me perdoe, eu falhei. Ela diz, não. Jesus, Ele diz, eu te perdoo. Enquanto os olhares que estavam voltados para essa mulher eram olhares acusadores, enquanto o preconceito pairava no ar, Jesus a amou, Jesus a perdoou, Jesus deu a essa mulher a alegria de desfrutar da graça maravilhosa dele. E tinham mais pessoas à mesa. E no verso 49, as pessoas que estavam à mesa começaram a se perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Aos pés de Jesus, só há espaço de glória para Jesus. Os feitos dessa mulher são maravilhosos. O exemplo dessa mulher grita até hoje, mas aqui o nome dela não é citado. Nós não sabemos quem é essa mulher. Nós não sabemos a cidade que ela nasceu, se ela era casada ou solteira. Nós não sabemos nada e absolutamente nada desta mulher, senão o que ela fez para Jesus. Porque aos pés de Jesus, meu irmão, não tem espaço para o teu nome brilhar. Aos pés de Jesus não tem espaço para você crescer e se ensoberbecer. Aos pés de Jesus só há espaço para Jesus ser glorificado. Eu não preciso saber quem é essa mulher. O contexto não gira em torno da mulher, mas gira em torno de Cristo. As pessoas estão dizendo, quem é Ele? Porque a identidade que importa aqui não é a identidade da mulher. A identidade que importa aqui é a identidade de Jesus. No teu ministério é Jesus que precisa brilhar, na tua vida é Cristo que precisa ser glorificado, nas tuas escolhas, nas tuas ações, nas tuas façanhas, é Jesus que precisa aparecer. Não se importe, não sofra se o teu nome não está no mural da igreja, se o teu nome não aparece no data show, se ninguém sabe quem você é, porque as pessoas precisam saber quem Cristo é. Elas não precisam saber quem eu sou, de onde eu vim ou quem é o meu pai. Elas precisam saber quem é Jesus. Porque o contexto não é sobre nós. Nós vivemos na era do brilhantismo, do sensacionalismo, onde as pessoas querem fama. As pessoas querem ver o seu nome brilhar, e o Evangelho não é sobre o nosso nome, o Evangelho é sobre o nome de Jesus. Lucas é detalhista, Lucas é meticuloso, mas ele não coloca no livro o nome da mulher, porque não é sobre a mulher, é sobre Jesus. Os fariseus começam a dizer, quem é Ele? Ele perdoa pecados, quem é este homem? Ainda que de repente em um ar de desconfiança, não é? Mas é sobre Jesus. Isso tem que estar vívido demais nos nossos corações, nas nossas mentes. Pastor, por que o Senhor pastoreia? Eu pastoreio para a glória de Cristo. Meu irmão, por que você toca um instrumento? Eu toco para a glória de Cristo. Por que você lava a igreja? É para a glória de Jesus. Ninguém dessa igreja reconhece. Cristo vê tudo que nós fazemos e é somente os olhos dele que importam para nós. Eu não sei quem é essa mulher, mas eu sei quem a defendeu.
eu sei quem ela serviu, eu sei quem perdoou os pecados dela, eu sei o quanto Ele é amoroso, o quanto Ele é misericordioso, o quanto Ele é bondoso, e é sobre Ele que eu preciso saber, que você precisa saber. O Evangelho não é sobre nós, meu irmão. Quanto desgaste emocional nós estamos gastando, estamos tendo em busca da elevação do nosso próprio nome. Quantas inimizades nós fazemos porque achamos que o nosso nome está sendo atacado. Quantas pessoas nós tiramos do nosso convívio porque achamos que aquela pessoa não dá a nós o devido respeito, mas não é sobre nós, é sobre Jesus, é sobre Cristo, é o nome dele que precisa brilhar. Se o nome de um pastor for mais conhecido que o nome de Cristo, esta igreja já perdeu o foco. Essa igreja já está perdida. Se o nome de um músico é mais importante do que a mensagem de Jesus dentro de uma comunidade, essa comunidade está fora do propósito. Porque o nome de Cristo, ele deve ocupar o primeiro lugar, o nome de Cristo, ele deve ter a primazia, o nome de Cristo deve ter o devido respeito, o nome de Cristo deve receber a devida atenção. E o que essa mulher fez apontou uma dúvida na mente dos fariseus a respeito da identidade de Cristo, fez com que os fariseus repensassem a identidade de Cristo. A nossa vida deve fazer com que as pessoas à nossa volta reflitam a respeito de Cristo. As pessoas devem olhar para a minha conduta no meu trabalho e pensar: puxa, quem fez isso na vida desse homem? As pessoas devem olhar para o meu casamento e pensar: por que o casamento dele é abençoado? O quanto de Cristo tem no casamento dele? Quem é este que está abençoando esse casamento? Quem é este que está cuidando dessa união? Quem é este que está abençoando essa família? Elas precisam pensar sobre Jesus quando olharem para nós, o nosso ministério, as nossas vidas, a nossa conduta, o nosso caráter, as decisões que nós tomamos, as coisas que nós fazemos, os sonhos que temos, tudo isso deve apontar para Cristo de maneira muito clara e vívida. Se as nossas vidas não apontam para Cristo, as nossas vidas estão sendo insignificantes. O cerne desse contexto é: quem é este que até perdoa pecados? E Jesus então olha para essa mulher, e Jesus apresenta para ela o melhor de todos os presentes. Jesus diz assim: a sua fé te salvou, vá em paz. Uma mulher pecadora, uma mulher difamada, uma mulher que não tinha o respeito da sociedade. Essa mulher, mesmo o nome dela não sendo citado, ela era reconhecida. Quando ela chega na casa do fariseu, o fariseu já pensa assim: eu sei muito bem quem ela é, não é possível que Jesus não saiba. Não tinha uma fama muito boa naquela região, mas quando ela chega aos pés de Jesus, Jesus diz assim: você agora é uma mulher salva, a condenação já não é mais parte da tua vida, pode ir embora em paz, porque aos pés de Jesus nós encontramos a solução para o nosso maior problema. Nós éramos condenados, nós estávamos perdidos, o que aguardava-nos era a ira de Deus que seria derramada sobre nós. Mas quando nós fomos aos pés de Jesus, nós encontramos salvação. Jesus, ele pode salvar você. Se é que você ainda não está aos pés dele, vá correndo aos pés de Jesus, porque aos pés de Jesus você vai ter desafios, sim. Aos pés de Jesus você vai ter dilemas, sim. Mas aos pés de Jesus você vai encontrar receptividade, serviço, utilidade. E aos pés de Jesus você vai encontrar salvação para a sua alma. Aos pés de Jesus nós vamos encontrar descanso e descanso eterno. Na volta do Senhor Jesus, essa mulher vai ter o nome citado.
porque o nome dela foi colocado no livro da vida, pela bondade, pela graça e pela benevolência do Senhor Jesus. Aos pés de Jesus, meus amados irmãos, é o único lugar que nós podemos encontrar salvação para as nossas almas. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Querido Deus e bondoso Pai, muito obrigado, meu Senhor, por nos instruir um pouco mais na noite de hoje. Obrigado, meu Deus querido, por dar-nos um pouco mais de compreensão a respeito da Tua palavra, por dirigir-nos em aprendizado. Paizinho, leva-nos aos pés de Jesus, nos ajuda a estarmos prostrados diante do Senhor e a servirmos sempre ao Senhor. Ajuda-nos a honrarmos, a Te obedecermos, a seguirmos a Tua palavra. Ó Deus maravilhoso e santo, mantenha-nos em Tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus.